num livro muito especial. Quem está com Bíblia aí? Aleluia. Primeiro tema que eu quero que você abra, e nós vamos trabalhar um pouquinho só do que Jesus quer nos ensinar através de Marcos capítulo 14, 32 em diante. Vamos acompanhar aqui. Glória a Deus. Amém? Quem não trouxe Bíblia, acompanha com a gente na tela, porque às vezes a tradução dá uma diferencinha. Diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor, de angústia, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui. E o que ele pediu para fazer? Ok. Continue. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo. Que lindo, né? E o que mais? Voltando, achou o pessoal tudo na Novo Tempo orando, louvando, é isso? E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora num culto de domingo? Vigiai e orai para que não entreis. O espírito, na verdade, e a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou outra vez no culto de domingo, é isso? Porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que lhe responder. Meu pai. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes? Repousais, basta, chegou a hora. Filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas, anciões, uma turba, quer dizer, um monte de gente, com espadas, porretes, pedaço de pau. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Já tinha senha naquela época, gente. Aquele a quem eu beijar é esse. Ou melhor, prendei-o, levai-o com segurança. Continue vocês. Vamos, gente. Feriu, cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Então, deixando-os todos, fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com lençol, que algumas traduções dizem linho. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu. É isso mesmo. Até aqui. Coloque a Bíblia na cadeira. Nós estamos acabando de ouvir de alguém que fala para orar, e orar, e orar. Então levante suas mãos e comece a orar. Pai, nós nos apresentamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor quer fazer nessa noite, mas sabemos que o Senhor tem poder para fazer mais do que pedimos, pensamos ou declaramos. Senhor, em nome de Jesus, a começar em mim, que possamos ter uma noite maravilhosa na Tua presença,
uma noite de poder de Deus. Aqui estão os teus filhos, Pai, que o sono pesado, Senhor, que as lutas não deixaram ficar em casa e vieram te adorar, Senhor, estão aqui para ouvir a tua voz, estão aqui para dizer: Senhor, cumpre em nós o teu querer, cumpre em nós o teu efetuar, Senhor, em nome de Jesus. Se servido for que encontremos graça diante de ti, Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó, se servido for, meu Deus, meu Pai, Senhor, em nome de Jesus, olha o teu povo orando, olha o teu povo se levantando, levanta, Pai, levanta, Pai, o teu olhar e inclina, Pai, para o coração daqueles que te amam. Oh, Xerebai, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem, Senhor, tocar em nós nessa noite de uma forma tremenda, em completar, Senhor, que ninguém saia daqui da mesma maneira, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que os teus filhos possam ser abençoados, que os teus filhos possam ser tragados, Pai, pelo poder do Altíssimo. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém saia do mesmo jeito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra diz: onde estiverem 2, 3 ou mais, ali o Senhor estará. O Senhor está conosco, o Senhor está conosco, Pai. Nós cremos assim, e nós declaramos a tua soberania, nós declaramos que agindo o Senhor, operando o Senhor, ninguém vai impedir. Tira, Pai, tira o cansaço, tira a opressão daqueles que já não estão conseguindo orar mais. Tira, Senhor, levanta o coração deste povo, levanta um povo firme de oração, levante uma igreja que clama a Ti, uma igreja que fica inconformada, uma igreja que não aceita mais o Brasil de corruptos, uma igreja que não aceita mais, Senhor, os hospitais sem leitos, as escolas, Senhor, sem materiais, uma igreja que não se conforma com a prostituição, que não se conforma com irmãos desviados, que não se conforma de saber que o pai e a mãe não estão na igreja. Senhor, nós clamamos, nós declaramos: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso: eu e minha família serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Nós declaramos porque nós cremos. E agindo Deus, o que vai acontecer, igreja? Você crê assim? Então aplaude ele aqui em cima. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Dá um abraço aí no teu vizinho, cumprimento de trás, do lado. Fala: seja bem-vindo. Crente cumprimenta, crente dá ósculo santo, essas coisas todas, né, gente? Glória a Deus. Nós somos o que a Bíblia diz que somos, filhos. Nós podemos o que a Bíblia diz que podemos, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso a verdade. Em Marcos, me chamou a atenção, nós vamos falar sobre 2 temas. Preste bem atenção, porque fica bem legal de você entender os paralelos. Estavam no Getsemane, e ele levou eles num lugar que era um lugar afastado, chamado Monte das Oliveiras. E aí eu fui procurar o que significa Getsemane: prensa de azeite. Uau! Fala assim: meu Deus. E o que Jesus foi lá mesmo? Prensado. Ou não foi? Que incrível! Como uma palavra que poderia não significar nada, e de repente significa tudo. O lugar onde ele costumava ir para orar, o lugar que ele, no final do dia ele pegava a galera: vamos lá orar, era um lugar que um dia ia chegar um Judas com os caras com um pedaço de porrete que você viu ali, você leu isso, pedaço de pau, e vindo para bater num cara que não fez mal a ninguém. O que Jesus fez de mal, gente? Você já percebeu que às vezes teu sorriso, teu jeito de ser boa pinta, ser gente bacana, incomoda muita gente? É verdade, gente. Nós vivemos num mundo que parece que quem não presta... Bom, vimos aí o que aconteceu nas eleições de outros países. É incrível como de repente parece que aquilo que é certo não dá mais certo. Como está difícil de conviver com isso. Enquanto eu oro, olha bem, enquanto eu oro, as medidas aqui tomadas por Jesus nos ensinam de como devemos agir.
em tempos, diga para o teu irmão aí do lado, em tempos de grande angústia, em grandes lutas, você tem que tomar as atitudes que Cristo pediu. Neste texto nós vamos ler o versículo 32, 35, 36, 39, todos falando da mesma coisa. Versículo 32 do texto que estávamos. Então foram ao lugar chamado Getsemane, ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Primeiro ele falou: vocês ficam aí, vocês estão cansadão, beleza? Já é umas 6:30 da tarde, todo mundo o dia inteiro andando comigo para cima e para baixo. Nessa época não tinha moto, não tinha carro, eles não tinham cavalo, eles eram pobres. Próximo versículo que me chama a atenção dentro do mesmo contexto, 35 e 36, diz algo parecido. Adiantando-se um pouco, ele foi um pouquinho mais para frente, prostrou-se em terra e orava. Olha, para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. O próprio Senhor Jesus pediu: Senhor, se tiver um jeitinho, tiver um jeito de quebrar isso aí, estamos juntos. Versículo 36, ele diz: Abba, Pai, tudo te é possível. Ele sabia que era possível. Ele podia olhar e o pai dele falar: é verdade, Jesus, eu não quero mais que você pague o preço para esse povo, não. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, sim o que tu queres. Pensa nisso. Quem é casado aqui? Levante a mão e fala assim: passa de mim esse cálice. Vai lá. Mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a vontade de quem? Como é difícil viver Bíblia. Como é difícil viver Bíblia, né? Quem trabalha aqui? Passa de mim o cálice da perseguição, Senhor. Mas se não for possível, deixa me perseguir. Interessante. E o outro versículo ainda dentro do contexto, 39. Retirando-se, 39, igreja. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Senhor, tipo assim, se der, quebra meu galho. Estou vendo que os caras vão me bater muito, vão me machucar muito e o negócio vai ser feio. Vocês já imaginaram? Quem aqui iria num lugar sabendo que vai ser crucificado, apanhar, cuspido? Você iria? Só Jesus, né? Hoje, só de você pensar que você vai na casa de alguém e que naquele lugar pode ser que você não seja tão bem recebido, você já não vai. Tem gente que não vai em outra igreja, nem vem de outra, porque vai saber o que vai acontecer. Que coisa mais doida isso. E a gente começa a pensar. Voltar-se para Deus em oração. Levante a tua mãozinha e fala: a primeira coisa que eu preciso para vencer o lugar da prensa que eu estou vivendo, voltar para o tempo de oração. Isso não depende de ninguém, só depende de você. Não depende de ninguém, só de você. É mais fácil pedir para alguém, obviamente, claro. É bem mais fácil se tivesse disque oração. Já trabalhei numa igreja que tinha disque oração, SOS da vida. Você fica lá a noite inteira e tem gente a noite inteira ligando: ora por mim. É muito mais fácil do que você ora por você. Olha para o teu vizinho e fala: ore por você. Diga para o teu irmão, fala: experimenta. Pega você mesmo e fala assim: hoje eu vou orar por você. Olha a mãozinha, faz assim com a mãozinha. Hoje eu vou orar por você, vou interceder por você, em nome de Jesus, recebe. Você imaginou que loucura isso? Mas a gente, puxa vida, e como é que eu vou ser vítima depois? Como é que eu vou ter cara de dó agora, se só eu mesmo já oro por mim mesmo? Você já imaginou se todo mundo quisesse só esperar a oração? Como é que seria, gente? É difícil. Segunda coisa, buscar apoio dos amigos. Nem sempre se encontra, mas está nessa oração. 33, 34 e 42. Versículo 33, nós encontramos nesse texto. Vamos lá? Levando consigo Pedro, Tiago, João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Você já tinha pensado que Jesus sentiu pavor e angústia? Mas ele sentiu, ele era humano também. Ah, mas ele era Deus, totalmente humano.
Ele tinha fome, tanto que ele amaldiçoou uma videira. Ele fazia tudo que nós fazemos, gente. Tomava banho, todas as demais coisas que não precisamos entrar em pormenores. Tudo. Humano. Analisa isso. O versículo 33 está dizendo, levando consigo 3 pessoas. Olha para o teu vizinho e fala, você tem 3 pessoas de oração? Pergunta, 3 pessoas de oração? Não? Jesus pensava que tinha 3 também. Versículo 34. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aqui, vigiai. O que ele estava falando? Fica comigo, Miguelzinho, fica junto comigo. Isso aqui eu não vou nem contar para você, como diz Jó, isso aqui é que a coisa vai pegar e eu queria alguém do meu lado para me poder desabafar. Jesus só queria um ombro amigo, ele que foi amigo de tanta gente. E na hora que precisou, quem já foi amigo de um monte de gente? E quando precisou, como é que foi? Achou quantos ombros? Meu Deus. Fala, meu Deus. Versículo 42. Nós encontramos, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ele estava dizendo assim, gente, aquele cara lá, o Judas, ele vai me trair. Terceira coisa, afirmar a convicção de coração que Deus é o Pai Celestial que cuida de nós. Quem está passando por lutas, afirme a sua convicção que você tem um Pai que cuida de vocês. Ao versículo 36, o que diz? Leia que eu quero te ouvir, vai lá, bem alto, bem forte. Abba, Pai, tudo te é possível. Contudo, sim, o que tu queres. Olha para o lado para o teu irmão e fala, tem coragem de fazer essa oração? Tem coragem de dizer, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Ontem eu vi um pedacinho da reportagem antiga do Silas, quando ele esteve de frente com o Gabi, quem lembra? E por acaso, deu na teia, eu estou lá mexendo e vi de frente com o Gabi o Silas. E tem uma hora que ela fala, Silas, você sabe que você é polêmico, aquela coisa toda que vocês conhecem, né? E aí ele falou assim, pô, mas eu não sou polêmico, eu acredito no que eu prego. Meu livro é Bíblia. E tal. Se alguém chegar na tua igreja, então Silas, isso e aquilo, e se o cara for isso e aquilo que você sabe, etc e tal, hoje como isso é filmado, vai até para os Estados Unidos, que bênção, né? Então, moral da história, ele disse, bom, eu quero te dizer uma coisa, eu amo os pecadores, os gays, as lésbicas. Você ama? Amo. Olha o que você está falando. Ele falou, calma, eu amo todos eles, eu não concordo com as práticas que eles fazem. Não, mas separe comportamento de identidade. Fala para o teu irmão, fala, separe comportamento de identidade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Podemos amar todo mundo e não concordar. Eu jogo bola com o pessoal lá que 90%, não, 70% não é evangélico. Eu jogo bola com eles, eu não concordo com algumas coisas que eles fazem. Tem nada a ver. Diego joga bola, ele vai concordar com todo mundo lá. Não. Agora, nem por isso ele não pode amar como eu não posso amá-los. Quem trabalha com pessoas que não são cristãs, ame-os. Dê exemplo de Cristo na vida delas, amando cada vez mais. Ah, mas e quanto a concordar? Não concorde. Você tem direito, o Estado é laico. Você pode ser o que você quer, você pode ser crente, você pode ser tudo. Inclusive eu gosto de ser hétero, você gosta? Quem é como eu aqui? Olha, já tem uma metade, já outra metade, só misericórdia, mas amém. Claro que você que não levantou a mão, você nem entendeu, né? É óbvio que você também é hétero. Quarta coisa, confiar em Deus para que seja feita a vontade dEle. Quando você ora o Pai Nosso, seja feita a vontade de quem? De quem? Assim, ou seja, aonde você pensar aqui na terra quando você vivo, você morrer no céu, a vontade é dele também.
Ou seja, não adianta você bater de frente com alguém que é tão maior que você, gente. É burrice. Amém? Quarta coisa. Vigiar 1 hora para não cair em tentação. Nós vemos aqui o ato de Pedro no versículo 38. Fala para mim o que está escrito lá no versículo 38. Olha para o teu vizinho e fala: teu espírito está pronto, tua carne não. Carne uiva. Gente, a carne da gente parece picanha, não pode ver um fogo que quer assar. Acorda, Pedro, Pedrão, o grande Pedro que andou por cima da água, etc. e tudo aquilo que todo mundo conhece. Pedro, o cara, rocha. Jesus olhou e falou assim: gente, vigia. Vocês são bom caráter, vocês são trabalhadores, vocês são gente decente pra caramba, mas a carne de vocês não está pronta. Olha para o teu vizinho e fala: a carne tua não está pronta ainda. Aí nós vamos ver o próximo texto que me chama a atenção. Não vigiaram, nem honraram 1 hora, versículo 50, é isso? Lê para mim, deixa eu ver sua carinha. 50. Todo mundo... Warner Bros. Do Brasil, uau. Então, deixando todos fugiram. Quantos fugiram? Fala para o teu irmão, TDS, para facilitar na hora que você passar para o WhatsApp. Fala para o teu irmão, fala: todos fugiram. Nem o Pedrão, que queria cortar a orelha de todo mundo, ficou. Ué, cadê os caras machos, tudo nervoso? E você fica olhando, dá a impressão que aqueles caras eram tão covardes. Eu pergunto: e se fosse você no lugar deles? Aquele monte de cara com pedaço de porrete, aqueles caras romanos que chegavam junto, já descendo a borracha, parece policial lá no Rio de Janeiro, que já chega em reio, igualzinho. Você fazia o que da tua vida? Continua. Não estavam prontos ao ponto de fazerem uma coisa. Teve no versículo 51 e 52, esse camarada, segundo estudos, ele talvez seja, não está na Bíblia, seja João Marcos, por isso que alguns dizem Marcos e outros dizem João. 51 e 52, seguia-o um jovem, não diz qual é o nome dele, e ali está escrito: coberto unicamente por um lençol. Lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Aqui nós temos uma alegoria, até podemos pensar de um José no Egito, quando a mulher de Potifar quis segurar ele, ele largou e ficou peladão, mas fugiu. José fugiu para não cair em tentação, mas já esse camarada fugiu do que mesmo? Medo. Olha para o teu irmão e fala assim: até quando você vai fugir de medo? Diga, até quando você vai fugir de medo? O medo não deixa as pessoas enfrentarem nada, gente. Não enfrenta. É interessante a gente entender. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Ele era um jovem. Se está escrito em Isaías 40, 29 a 31... que os jovens se cansarão e fugirão, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e voarão como asas de águia. Esse jovem então não estava esperando no Senhor, ou estava? Se ele fugiu, largou a capinha. Aí tem mais um pequeno detalhe: o que é que ele estava fazendo naquele momento, Jesus sendo preso, e ele estava apenas com lençol? Onde estava a roupa debaixo dele? Será que ele era um cara prudente? Será que era alguém que estava vigiando? Não. E o que é que uma pessoa faz quando fica nu? O que aconteceu com Adão e Eva? Se esconderam atrás da moita. É isso mesmo? E o que Deus fez? E aí, galera, onde vocês estão? E aí? Foram no culto? O que foi? Assistiram a corrida? Aquela baba que passou hoje, só chuva. E tal, a gente ouviu tua voz aí, a gente se escondeu atrás da árvore. Parece piada um negócio desse, né, gente? Olha para o teu irmão e fala: tem gente se escondendo atrás de uma moita de Deus.
Se Ele enxerga o planeta inteiro e você vai se esconder atrás de um negocinho, olha para o teu vizinho e fala: para de se esconder, para de se esconder, para de se esconder, porque Deus te vê o tempo todo em tempo real. Ele te enxerga o tempo inteiro. Falei domingo passado, os olhos de Deus estão em todo lugar. E eu fiquei pensando, o que significa isso para nós? Significa exposição, humilhação, medo, despreparo cristão. Mas tem uma coisa muito interessante. Olha como é lindo quando você quer que o Espírito Santo revele as coisas para a igreja. Se ele não estava preparado, Gleice, põe para mim o capítulo 19, versículo 8 de Apocalipse. Porque ele estava vestido de um linho. Algumas traduções dizem um linho. E olha o que significa um linho, e nós vamos trabalhar isso também. 19:8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você vai falar, o que tem a ver isso? Significa que quando eu estou vestido de linho fino, são atos de justiça que eu pratico na terra, e isso sobe como incenso diante de Deus. Você pode estar vestido de linho, ou apenas de um lençol, cobrindo nada, nenhuma tanga, nada. E aí, enquanto Pedro nos fala da energia da carne, cortou a orelha de um cara chamado Malco. Jesus foi tão poderoso. O cara que foi cortado a orelha chamava Malco. É que são 4 evangelhos, um fala um pedaço, outro fala outro, senão a gente vai ficar lendo os 4, eu estou resumindo. Mas, orelha direita, cortada com a faquinha, e Jesus pega a orelha dele, se é que pegou, se é que reaproveitou aquela orelha feia, que parecia de lutador de jiu-jitsu. Pensa numa orelha feia que os lutadores têm, né? Deus faz tão bonito que nem a minha. Olha do teu vizinho que orelha bonita, dá uma olhadinha, pede licença, fala meu Deus, Aí o cara entra para essa porcaria de não sei o que, FC, e fica com a orelha, parece um repolho de feia. Dura é quando aquelas mulheres ficam lutando, ficam mais feia ainda. Misericórdia. Só as mulheres, levante a mão aqui, vocês foram feitas para brilhar, para serem princesa, não é para ser saco de pancada de outra mulher. Nem homem foi feito para isso, gente. Nem homem foi feito para isso. Mas na verdade, mas é um esporte. Eu podia praticar peteca, né? Dói menos. Tênis de mesa, dói menos, né? Tudo mudou. Tudo mudou. A verdade é essa. Mas vamos caminhar só mais um pouquinho para você entender. Um outro jovem, provavelmente, que seguia Jesus, e a minha tradução diz assim: seguindo Jesus como Pedro, tinha uma justiça exterior, mas o coração e a alma não estavam prontos na hora de tomar atitude. Pedro cortou uma orelha, mas na sequência saiu correndo. O outro estava junto, mas na sequência deixou até a roupa. Esses eram os seguidores de Cristo que não oravam. Andavam junto e não oravam. Você sabia que tem um monte de crente que anda junto e não ora? É muito fácil. E quando a coisa pega, ai meu Deus, o que está acontecendo? Meu marido está desempregado. Aí ora, que é uma beleza. Mas quando está tudo bom, não ora, gente. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. A oração não é só quando a coisa está feia, não. A oração é quando a coisa está ótima. Está escrito na palavra de Deus: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, à casa do Senhor. Você tem que ter alegria só de vir na casa de Deus. Quem está contente de vir aqui? O Salmo 20 que foi aberto aqui diz: uns confiam em carros, bens, outros em cavalos, continua sendo bens, mas nós confiamos na força do Senhor nosso Deus. Uns confiam e caem, mas nós continuamos firmes. Sabe o que significa o Salmo 20? Salmo 20 era um salmo que se orava antes de ir para a guerra. O 21 é o contrário, agradecendo pela vitória da guerra do Salmo 20. Como é que o senhor sabe disso? Porque só de ouvir o Salmo 20 que eu falei, meu Deus, uns confiam em carro, virou louvor, né? Tem até um louvor, uns confiam em carro, e outros confiam em cavalos, e aí vai.
E está assim de gente que confia em bens, confiam nisso, naquilo. Uns confiam em política, em políticos. Olha para o teu vizinho do lado e fala: se você está confiando em homens, sinto muito, é uma questão de tempo, vai se decepcionar. Ah, não vou. Vai. Ou se vai. Pode demorar o que você quiser. Agora levante a tua mãozinha assim e fala: eu confio no Deus do Salmo 20. E com meu Deus faremos proeza. Com meu Deus eu salto muralhas, porque o caminho do meu Deus é perfeito, e Ele é santo, e eu sou filho dEle, e como Ele é rei, eu vou reinar junto com meu Senhor, e aplaude Ele bem forte. Tome posse da tua vitória, você não é qualquer um. Como poderíamos dizer, um jovem por fora era uma bela viola, por dentro um pão bolorento. Um ditado, né? Por isso é que ele fugiu, nu, isso de uma forma vergonhosa para um homem. Mas a verdade, olha o que diz Apocalipse 16:15. Líderes de célula, depois eu vou resumir para vocês uma parte. Calma. Olha o que diz Apocalipse 16:15. Olha como Jesus virá, vamos lá, fala. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, que guarda as suas vestes, para que não ande nu e não seja a sua vergonha. Olha que coisa linda, está na Bíblia. Você sabe, Deus está falando assim: gente, você ficar nu não é porque você está peladão, não. Você pode estar peladão de não fazer nada para Jesus. Eu acho muito lindo tudo que eu vejo. Tem um monte de efeitos e um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa acontecendo mesmo. Eu vejo assim as pessoas falando versículos bíblicos. Duro é praticar. O duro é praticar. Quem sabe aqui que o maior chamado meu e teu é ganhar vidas para Jesus? Levante a mão, só quem sabe. Fala para o teu irmão, fale quantas você já ganhou esse ano. Se esse é o maior chamado, e você sabe, você não ganhou ninguém, você está simplesmente fazendo o que com o teu chamado? É o nosso maior chamado. E eu disse aqui, sabe que falei isso aqui no Punch, terça-feira, chamado. Olha para o teu irmão e fala assim, já que ele perdeu o Punch terça, fala assim: chamado, Deus te chama para tomar um chá, porque Ele te ama, te chama, porque você é amado dEle. Tudo isso dentro de uma única palavra. Chá. Quem quer tomar um chá com Jesus? Ele te ama. Por isso Ele te chama, porque você é amado dEle. Nunca tinha visto isso? E você está numa igreja onde você é da Novo Tempo, e o nosso T é a coisa mais linda. Dá uma olhadinha no T. Fala para o teu irmão, fala: aqui é um T de cruz. Ou seja, nós somos chamados para vencermos e levarmos na cruz a nossa carne. Amém. Agora eu quero mudar um pouquinho tudo que Deus está dando para nós nessa noite, levantando a mão, orando, para a gente fazer uma transição. Levante a mão. Fala: Senhor, me perdoa por eu estar orando pouco. Em nome de Jesus. Me perdoa se eu estou vivendo muitas vezes de aparência. Senhor, eu não quero ser achado nu. Eu não quero, Senhor, que o Senhor olhe para mim e diga: por que você está escondido debaixo de um lençol, debaixo de um linho? Senhor, em nome de Jesus, me tira da moita, me tira do esconderijo. Eu não quero ser como Adão e Eva, eu não quero ficar uma vida inteira escondido. Senhor, em nome de Jesus, muda a minha história e faça de mim um instrumento para a tua glória. Amém, Jesus. Vamos transicionar, vem comigo, Isaías 42:3. Glória a Deus. Essa é uma transição muito boa. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Simples assim, leia. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito.
Este versículo está falando do Senhor Jesus. Na tua Bíblia, que aqui não põe o título, quando começa, eis aqui o meu servo a quem sustenho, está falando de Jesus. Versículo 1. Meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Esse era o papel de Jesus. Ele veio para isso, promulgar o direito. E eu fiquei pensando, através da simbologia da cana trilhada, eu falei, Senhor, o que significa isso? Deus revela seu amor, misericórdia para com os caídos, machucados, carentes de uma nova vida. Por que eu fui buscar sobre isso? E olha que interessante o que é uma cana caída, ou uma cana torcida. Quem já tomou aqui caldo de cana? Ou garapa, como queira. Caldo de cana. Pastelzinho. Você já foi na feira e voltou agora, né? Caldo de cana. Você já viu que o pessoal põe aquela cana? O que eles fazem com ela? Depois eles dobram ela, torcem ela. E ela sempre dá um caldinho a mais, não dá? Olha bem para o seu vizinho e fala assim, às vezes você está que nem caldo de cana, sendo espremido, torcido, e está dando um caldinho ainda. E dependendo da usina que você cair agora, você ainda vai virar depois energia, porque os caras queimam. E vira energia. Não desperdiça nada. À beira da estrada, nas trilhas de canaviais, é o lugar onde se acumulam canas desprendidas dos pés. Aquele monte de pé que já passou no canavial. Tem canas que, de acordo com vai subindo aquilo, tem umas que quebram e caem. E ali ela passa a ser o quê? Pisada pelo trator, pelas pessoas. Isso é uma cana trilhada. É um trilho onde as pessoas passam e pisam nela. E aí você fala, o que tem a ver? O que tem a ver um versículo que está dizendo, não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Isso era Jesus. Ele não vivia clamando, ele não vivia gritando, ele não fazia ouvir a voz dele, ele ia passando e as pessoas vinham atrás dele. Só que está escrito, não esmagará a cana quebrada. Olha para o teu vizinho e fala assim, não esmague aquela pessoa que já está quebrada. Fala para o teu irmão, fala assim, não humilha aquele que já está sendo humilhado. E tem gente que tem prazer de humilhar aquele que já está sendo humilhado, quebrar aquele que já está sendo quebrado. E quando o Senhor começou a me dar isso ontem, eu falei, gente, isso é muito sério. E olha o que diz. Olha bem para o teu vizinho do lado e diga para ele assim, meu querido vizinho, fala para ele, se você está à beira da estrada, nas trilhas dos canaviais, se você está desprendido dos pés, se você foi arrastado pelos ventos das lutas, se você está sendo pisado, se você está sendo descartado, se o seu estado é um estado de estrago, eu bem quero te dizer nessa noite, se os agricultores não querem te usar para obter lucros, porque olham para você e não veem nada, teu Deus vê alguma coisa em você, do jeito que você está. Acho que você não entendeu. Teu Deus vê algo em você que ninguém vê. Glória a Deus. Os agricultores pegavam aquelas canas quebradas para dar para os animais. Deus não. Pavio fumegando nos fala de forças que se esvaem. Família, quando pega fogo, quem já passou perto de canaviais, eu por um período, muitos anos atrás, eu era vendedor, eu trabalhei numa empresa multinacional, chamava Mannesmann, é a maior de tubos de aço sem costura da América. E eu visitava usinas, então eu sei o que é isso. Você visita, entra naqueles canaviais, tem a época que eles queimam, e você passa, mesmo que já queimou faz uns dias, fica aquela fumacinha saindo. Quem já viu isso? Você passa e tem fumacinha, e bate um ventinho mais forte, algumas até pegam fogo de novo. Isso é o pavio que fumega. Está aquela fumacinha lá, e o ventinho de Deus, e ela começa a pegar fogo de novo, e vai queimando tudo ali em volta, e faz bem para a cana aquilo, vocês sabiam? Coisa doida contar um negócio desse. A cana queimada faz bem para ela, porque quando queima tudo aquilo ali, inclusive os insetos, tudo aquilo que tem nela, quando nasce a próxima, nasce mais forte. Então chacoalha teu vizinho e fala assim, toda essa queima é para fazer de você alguém melhor, alguém mais forte, com uma raiz muito mais forte. Isso é o pavio que fumega.
Jesus estava ali com aqueles 11 e eles não fumegavam, eles não tinham entendimento. E quando eu pensei em bater neles, o Senhor falou: não faça isso. Porque aqueles 11 caras que estavam junto com Jesus, os 11, 12 foi aquele que era o Judas, os 11 que estavam com ele, nenhum ainda tinha nascido de novo. Porque Jesus ainda não tinha sido levado na cruz, Jesus ainda não tinha voltado em Atos 2 para pôr a mão sobre eles, o Espírito descer sobre eles, nenhum deles tinha um novo nascimento. E a gente desce o porrete neles muitas vezes, inclusive eu fiz isso. E Deus falou: não faça isso, porque eles ainda não tinham entendimento de quem era Jesus. Eles não tinham. Fala assim: meu Deus. Fala, querido, fala: meu Deus. Ainda bem que eu vim na igreja hoje para ouvir tudo isso e glorificar aquele que é digno de ser glorificado o tempo inteiro, gente. Podia até aplaudir, ele não precisa nem pedir. Não precisa pedir para mim não, gente, fica à vontade, manda bala mesmo. Por que a gente é assim, tão quadradinho, espera do outro do lado? Se ele aplaudir, eu vou, se ele não, eu não. O que é isso, gente? Chacoalha teu vizinho e fala: seja você. Se ninguém der um glória, dá você. Se ninguém aplaudir, sobe na cadeira você sozinho. Seja você. Sabe onde fez a diferença da gente ser assim? Que a gente sempre foi meio doido. Ai, não sei o que. Tá. Pelo amor de Deus, gente. Nós estamos ficando velhos com menos de 50. Misericórdia, gente. Tem gente aqui que não chegou a 30. Quem tem menos de 30 aqui? Louve a Deus. Falei: eu tenho uma vida inteira pela frente. Amém? Glória a Deus. Gente, um dia desse colocaram no YouTube um chinês que começou a desfilar com 80 anos. Quem viu? Quem viu? Levante a mão. Chinesão lá todo, que chinês já é feio por natureza, mas aquele todo malhadão, chinesão barriga de tanquinho, e ele falou: eu comecei a malhar e papapá, e o cara com 79 anos desfilando, e tem gente aqui com 30 dizendo assim: ai, se eu tivesse menos idade, né? Tem moça que com 18 fala: ai, Senhor, me recolhe, porque já passou meu tempo, eu estou quase viúva de mim mesmo. Só o sangue do Cordeiro, gente. Você podia ter 250 anos, que para Deus nada é impossível. Sara foi falar para o Senhor: Senhor, para de graça, fica iludindo Abraão, dizendo que eu vou ter filho. Senhor, nem TPM eu não tenho, Senhor. Deus olhou e falou: filha, misericórdia, filha, você vai ter um filho com quase 200 anos. Ela falou: ah! Vocês já imaginaram, gente, Abraão com mais de 100 anos, correndo com aquele menininho, jogando bola com coco na época, que coisa linda. Levando o menininho no shopping. Pai, eu quero ir no shopping, festa de 1 ano, de 2 anos. Abraão com 101, 102. Já imaginou? O menininho fez 10 anos. Pai, eu quero uma festa de 10 anos. Pai, 110. Olha que lindo. Agora olha para quem tem menos que isso, fala: você pode, bate na mão dele e fala: você pode, você deve, para de ser chato, para de limitar o poder de Deus na tua vida. Glória a Deus. Agora diga para o teu vizinho assim: Deus está mandando te dizer que o pavio que fomega nos fala de forças que o Senhor Deus que vai trazer sobre a tua vida. Se você perdeu os sonhos, Ele vai te encher de sonhos, de fé, de esperança. Se você perdeu até o rumo da casa onde você estava, o Senhor está dizendo: não permitirei que você encerre a sua missão aqui na terra antes de você ver a vitória. Oh, glória! Essa mensagem nos convida a viver um novo tempo. Quem quer viver um novo tempo? Levante a mão. Fala: Senhor, eu quero viver um novo tempo na Novo Tempo. Pelas mãos divinas do Pai. Senhor, eu estou atento às Tuas palavras. Eu não sou insignificante. Eu quero te ouvir isso. Eu sou importante. Olha para o teu vizinho e fala: você é importante. Você não é qualquer um. Você é único. E Deus te pôs na terra para brilhar. Levante, ante, chacoalha. Oh, meu Deus!
Como é que eu tenho certeza disso? Pegadinha, Salmo 113, 7 e 8. Só os que têm coragem vão ler em voz alta. Os bonitos, pelo menos. Os médios. Gente, até os feios, pode orar. Salmo 113, 7 e 8. Vamos lá, bem forte. Vai, Mateusão. Ele, o desvalido, do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse é teu Deus. É Ele que te levanta do nada. Sabe o que diz Jeremias 29, 11? Todo mundo sabe, só não lembrou o endereço. O que está lá? Faz assim, esse eu sabia. Quem sabia? Fala a verdade. Só não sabia, né? Eu é que sei. Fala aí, fala. A vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Oh, meu Deus do céu. Que Deus lindo! É Deus que tem o final, o grande final da tua vida é Deus. Chacoalha o vizinho e fala assim: o final da tua vida está na mão de Deus. É que nem aquelas novelas que tem 3 finais, mas Deus escolhe o melhor final para você. Eu acho que não vai ter mais jeito. Chacoalha o vizinho e fala: Deus acha que tem. Deus sempre acha que tem. Até porque aquele outro instrumento que te dá dor de cabeça é filho dele também, ele conhece também. De vez em quando Deus te chama para fazer um recal. E ele pega assim, ele fala assim: todos os nascidos de 1960 a 70, 80. Quem nasceu aqui nos anos 80? Quem nasceu nos anos 90? 2000. Olha para o teu irmão e fala assim: você está sendo chamado para fazer recal, trocar cinto de segurança. O Senhor está falando que o extintor está vencido, que Ele quer mudar a tua história, tudo grato. Mas você vai ter que ir lá diante dele e falar com ele: troca aquilo que não está legal. Passa um tempo de crente, a gente começa a dar vazamento. Começa a dar vazamento. E as pessoas começam a falar: meu Deus, o que eu vou fazer disso? Você pode se apresentar diante de Deus. E essa palavra ainda vai ficar bem mais bonita. Lembre-se de um detalhe muito lindo. Se hoje você é uma cana trilhada, um pavio que fumega, eu te convido a entregar hoje esse pedacinho de cana de fé que você tem ainda na mão de Deus e ver o que Ele quer fazer. Isso é apelo? Não, misericórdia, está muito longe do apelo. Olha o que diz: lembre-se de Jó, seu estado miserável, perdera. O que Jó perdeu? Família, que mais? Saúde, amigos, enfim, era ou não uma cana trilhada? Trilharam em cima dele, o diabo trilhou em cima de Jó. O diabo matou tudo, os filhos dele, os bois dele, os camelos dele, acabou com tudo. Você já imaginou se fosse com você, tocar na sua grana, no seu carro, na tua saúde, no teu cachorro? Eu estou acompanhando uma pessoa que diz assim para mim: ai, meu gato está morrendo. E você precisa ver a dor, o sofrimento. E a gente aconselha: põe na mão de Deus, foi Deus que fez o bichinho, Deus não vai permitir que morra nem o gatinho antes da hora. Mas qual é o nosso valor de tudo isso? Jó, depois de tudo isso, depois dele foi trilhado, depois dele passear pelos piores canaviais de lutas da vida dele, se sentir um pedaço no meio de uma trilha, mas ele colocou uma frase que mexe comigo. Olhe para o seu vizinho e diga assim: Jó estava miseravelmente, perder a família, saúde, amigos. Ele era um pavio fumegante, experimentando dores terríveis, adversidades no fundo da alma. Porém, tinha um lugar que o diabo não podia tocar: na fé de Jó. Ele pode tocar em tudo meu e em você, mas na fé ele não pode tocar. Só se você desistir de ser quem você é. Se eu desistir de ser pastor, se você desistir de ser o que você é. Agora olha o que Jó declara em Jó 19, 25, 26.
Essa frase é de poder de um homem que literalmente... E olha, ele não conhecia Deus. Ele tinha fé em Deus e não conhecia Deus. Jó 19, 25. Leia bem alto para me ouvir você. Porque eu sei, vive, por fim, se levantará sobre a terra, depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Sabe o que ele está dizendo? Pode me humilhar, pode acabar com tudo, pode pisar em cima de mim, pode quebrar a cana, mas eu ainda verei ele, nem que for depois de morto. Chacoalha o vizinho e fala assim: você está entendendo o que é fé de Jó? É uma fé do seguinte: pode tocar no que você quiser, mas você não tira a minha convicção de quem é Deus. Tem gente que tira. Tem gente que tira. A gente vai vendo as pessoas, os famosos que não acreditam em Deus, tanta coisa acontecendo na mídia, agora virou foco, grandes pessoas trocando tudo, e a gente vai olhando e fala: meu pai. E aí eu perguntei: o que Jó tinha? E Deus me deu o seguinte: convicção num Deus que ele nem ao menos conhecia. Porque no capítulo 42 ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar. Se estamos no capítulo 19, ele só conhecia Deus de ouvir falar, e ele dizia isso que você acabou de ler: se eu morrer, se você me matar, Satanás, se fizer o que você quiser, mas um dia ainda vou ver o Deus Todo-Poderoso frente a frente. Isso é uma convicção muito poderosa, ou não é, gente? Fala: meu Deus, me dá um pouquinho dessa fé. Fala: Senhor, me dá um pouquinho, porque eu sei, vamos juntos, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Eu ainda verei o melhor Natal da minha vida, o melhor final de ano da minha vida. 2017, espera que eu vou arrebentar o ano que vem. Declara: eu vou arrebentar o ano que vem. Eu vou. Eu não te ouvi, eu vou. Oh glória. Reúna suas forças e peça. Lembre-se, agora tem uma atitude que Deus me levou, que eu não poderia deixar de ensinar vocês. Alguns vão dizer assim: Deus é muita coisa. É mesmo. É bem. Para alguns podia parar só em Cristo no Getsemane, está chorando, todo mundo orando, porque que não ora? Podia. Podíamos parar em Jó e falar: Deus, porque eu não tenho a fé de Jó. Podia. Mas eu não acho que é só isso. E aí Deus me levou a falar de alguém muito interessante. Lembre-se ainda da prostituta Raabe. Testemunho dessa mulher aumenta ou não a tua fé? Quem já ouviu falar dela? Raabe, prostituta. Eu vou passar para você. De tudo que eu vi, que você vê, Raabe estava na trilha do canavial. Uma vida, vai lá, sem sentido, diga comigo, sem sentido, dormindo e acordando com homens diferentes, vivendo as mesmas coisas fúteis, inerentes a quem faz do seu próprio corpo comércio, mas no fundo da alma, ela encontrou forças pela fé, entregou a vida, a família, aos cuidados do Senhor. Como é isso? Vamos lá, Josué 2. Olha a atitude de uma mulher que mudou a história da família. Chacoalha teu irmão e fala: tua atitude muda toda a tua família, depende de você. A minha atitude de aceitar Jesus e não parar, graças a Deus eu tive o privilégio de ver minha mãe e eu pude ganhá-la, batizá-la para a glória de Jesus. Amém, gente? Depende de você. Josué 2. Em Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai, observai a terra. E foram a Jericó, pois entraram na casa de uma mulher prostituta. A Bíblia não alisa ela, a Bíblia não fala: olha, talvez ela fosse, não, prostituta, cujo nome era Raabe. Pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que está à noite, vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti, entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Era comum um homem entrar na casa dela e espiar ela. Agora vieram espiar a terra. 4, continue.
Continue, gente. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Você vai falar, nossa, ela mentiu. Ela foi uma mulher estrategista. Você vai descobrir o que ela estava fazendo para conquistar uma vitória. Tem mulher que perde a sua bênção, perde o seu lar, porque não é estrategista. Olha o que ela fez. Ela, porém, os fez subir ao eirado, telhado, os esconderam entre as canas, estamos falando de cana, de linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho, pelos vales, etc. Havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Continue você, que eu quero que você afirme essa verdade. A prostituta falando isso, viu, gente? Bem sei que o Senhor vos deu essa terra, que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar. A prostituta sabia toda a história, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha via satélite, não tinha celular. Olha aqui que uma mulher quando tem um chamado. Saíste do Egito, também o que fizeste os 2 reis, etc e tal. 11. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Nossa, isso é declaração de uma prostituta ímpia. Olha como ela fala do nosso Deus, e tem crente que não fala assim do nosso Deus. Que coisa mais doida. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor. Ela invoca o nome do nosso Deus, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis o sinal certo, de conservareis a vida do meu pai, minha mãe, como também meus irmãos, minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis nossa vida da morte. Olha que mulher estrategista, a prostituta que talvez os irmãos falassem, nossa, tem até vergonha da Raabe, né? Como é galinha nosso irmão. Só que foi ela que tomou uma atitude e salvou a família inteira. Ai gente, a gente não fala com prostituta, a gente não fala com gays, às vezes eles são melhores do que nós. Acorda, olha o que está dizendo aqui. Conservareis em vida meu pai e minha mãe. Então lhes disseram os homens, nossa vida responderá pela vossa, se não denunciar esta nossa missão. Será pois que dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela falou, ok, bateu na mão, faz assim com o teu irmão do lado aí, fala, é nós, envolvidos até a volta de Cristo. Foi isso que ela fez na época, ou vocês não acreditam? Puxa vida, vocês põem em dúvida cada coisa. E aí, o capítulo 6 de Jericó. Vamos ver se aconteceu o que aconteceu. Capítulo 6, de 1 a 7. Vamos ver se o que ela pediu aconteceu. Capítulo 6 de Josué, versículo 17. Vamos direto lá no assunto. Versículo 17 para pular. Vamos lá? Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Aqui já é Josué falando, pode matar todo mundo, menos a prostituta e toda a família dela. E ela pendura uma fitinha de escarlate, que isso é traduzido para nós como sangue de Jesus Cristo, que passa curando e libertando e protegendo. Quem tem o sangue do Cordeiro sobre a tua cabeça, ele está te protegendo de todo tipo de ataque do inferno. Analisa o que você está lendo. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas. E já muda o assunto, que eles entraram e pegaram uma capa de Acã. Todo mundo conhece a história. Agora olha o que diz, para ver se isso é verdade. Tiago 2, 25, 26. Veja o que aconteceu com essa moça, pastora Renata. Tiago 2, 25, 26. Fala dela. De igual modo, isso o livro de Tiago, irmão de Cristo. Não foi também
justificada por obras. A meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras. Eu vejo muita gente falando a fé sem obras é morta, e o cara esquece que a atitude que está mencionada no versículo antes é de uma prostituta, que porque ela teve uma atitude, ela salvou a família inteira. Ou seja, chacoalha teu vizinho e fala: a fé sem atitudes igual a zero. Amém, gente? Ah, mas eu tenho fé, e não tem uma atitude, não mexe, não faz nada, não se abre para o mover de Deus. Como é que Deus vai fazer? E eu fiquei pensando, falei: Deus do céu, olha o que diz Hebreus 11:31, ela está na galeria da fé. Raabe, a prostituta, na galeria da fé. Calma, ela está na genealogia de Jesus também. Vamos lá. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu a paz, com paz aos espias. Ela está em Hebreus, ela está em Josué, ela está em Tiago, ela está em mais lugares do que muita gente que andou até com Jesus. A prostituta. Como pode? Por que tem gente que vem e não entende isso? E agora olha o que diz Mateus 1:5. Mateus 1:5, você vai encontrar que Raabe foi bisavó de Davi. Meu Deus! Por isso que ele também tinha uma tendência à carnalidade. Isso é outra história geracional. Separe a identidade do caráter, pelo amor de Deus. Mateus 5. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Quem já ouviu falar de Boaz? Que por acaso casou com quem? Com Ruth, a moabita, que também era estrangeira, entrou na linhagem. Este de Ruth gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé foi pai de quem? De Davi. Jesus, filho de Davi, é o mesmo que eu falar Jesus, filho de Davi, bisneto de Raabe. Você já parou para pensar num negócio desse? O que uma atitude de uma mulher fez na vida dela? Ela passou a entrar na genealogia de Jesus. Quem quer entrar na genealogia de Jesus, começa a fazer a obra de Cristo na terra. Gente, a nossa igreja prega a palavra viva, eficaz da melhor maneira possível. Eu não aguento mais ver, sabe, ontem ainda parei um pedacinho num canal, os caras mandando fronha para levar para casa, que era a campanha das fronhas que iam curar todo mundo. É mentira! Nós temos que orar e clamar a Deus para que caia a cegueira do povo de Deus, gente. A meretriz não foi por causa de uma fronha, foi porque ela tomou uma atitude, ela enfrentou o povo dela, ela enfrentou o rei, ela enfrentou os homens da cidade, ela escondeu 2 caras que ela nunca tinha visto. O que ela teve? Fé. O que ela teve além da fé? Ousadia. Tipo, bom, pode até me matar, mas também pelo menos se não me matar eu salvo a minha família inteira. Que coisa linda, gente. E aí eu falei, gente, já que eu cheguei em Raabe, eu não posso terminar isso aqui sem falar um pedacinho de Ruth, que passa a ser alguém que casou com o filho dela. Olha o que diz agora no livro de Ruth. Vamos em Ruth só para acabar, que é maravilhoso. Ruth está antes de Samuel aí, viu, gente? Para quem está chegando, olha o que diz aí na Bíblia. Capítulo 2. Ruth volta, viúva, lembra? Quem lembra? Ruth volta com Noemi, sogra, viúva, e ela volta para a terra dela. Capítulo 2, olha de cara que ela encontra. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, olha bem, o filho da Raabe, Boaz, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Fala glória a Deus. Gente, vocês estão entendendo isso? Ou é muita coisa? Meu pai. Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espigas daquele que me favorecer. Quem foi que favoreceu Ruth? Boaz.
Mas o detalhe é que diz aqui: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família Elimelec, o qual se chamava Boaz. Na minha tradução diz assim: tinha Noemi parente de seu marido, homem valente. Boaz era um homem valente. O que Raabe era mesmo? Valente. A prostituta era valente, ela teve uma atitude de coragem. Na sequência vai ter um Boaz que era valente, e ela casou com um cara, gente, judeu da tribo de Judá, e ficou rica a mulher ainda. Fala para o teu irmão, fala assim: a tua atitude pode te fazer rica, pode ter filhos valentes, valorosos, e ainda passar para a genealogia de Cristo. Quem entendeu isso aqui? É muito sério isso. Então aplaude o Senhor, porque eu acho que é muita coisa. E sabe como é que termina essa história? Capítulo 3 de Ruth. Eu acho engraçado que é tão interligado, as pessoas não percebem. Ruth foi deitar-se aos pés de Boaz, como se ela fosse de repente até uma menina fácil. Engraçado. Por que ele não recusou ela? Ele tinha sido filha de alguém que foi prostituta lá atrás. Será que ela não ensinou para ele: nunca rejeite uma pessoa, porque essa pessoa pode ter sido aquilo não porque ela quis, mas as circunstâncias levaram ela a isso. Ruth estava ali agora viúva, não porque ela quis, ela ficou viúva porque ficou. E olha o que diz o capítulo 3. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não és Boaz, cujas moças estiveste da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada a eira. Lava-te, a dica da sogra, lava-te, pois, unge-te, bota os produtos da Mary Kay, veste suas vestes e desce, e conhecer o homem até que tenha acabado de comer e beber. Deixa ele encher a cara de vinho, e há de ser quando ele deitar, notarás o lugar em que ele deitar. Então entra, descobrir-lhe-ás os pés. Olha só, descobrir o pé naquela época era um pecado mortal. Hoje também, né, gente? Descobrir o pé. Pois é. Te deitarás e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira, fez conforme tudo, etc. e tal. Havendo Boaz, versículo 7, comido, bebido, estando já seu coração alegre, veio deitar-se ao pé do monte dos cereais. Então veio ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou nos pés dele. Seguiu a ordenança certinha de Ruth. E ele, que era filho de alguém também, que sabia muito bem que era deitar e acordar com a mulher no pé, quando ele acordou, ele falou: meu Deus, quem é essa moça? O que eu fiz a noite inteira? Falou: não fez nada, você dormiu, você estava bebinho. Porém, como ele era um homem de caráter, ele falou: não, eu tenho que casar com você. O cara era o cara mais rico da área. Você já parou para pensar? O que Deus é capaz de fazer com uma pessoa que toma uma atitude? Chacoalha teu vizinho, bate na mão, fala: uma atitude. Fala: bate, uma atitude só, uma atitude de fé, e Deus vai mudar a tua história de tal maneira que nunca mais você vai ser pedinte na tua vida. Mas gente, a gente está falando aqui, tem uns assim: amém. Levanta, fala amém. Vou dar uma de Silas Malafaia: amém, aleluia. Oh meu Deus! Será que eu vou ter que virar o Silas Malagraia? Meu Deus, não dá para ser um Silas Malafaia, mas vai ser um mala que fala também. Pelo amor de Deus, queria convidar você a ficar de pé. Raabe foi bisavó de Davi. Mateus 1:5. A gente encontra a genealogia de Jesus, e encontra a atitude de Raabe, encontra o que nós lemos. Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou Obed, Obed Jessé, Jessé Davi. Amém, gente? E a gente ouviu uma pregação recente aqui, Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais um pouquinho ele dizia assim: Jesus, que é neto, bisavô, que tal da Raabe.
Daria para engolir um negócio desse? Já imaginou os religiosos da época? Matariam ele e tudo. Imagina que Jesus é vindo numa linhagem onde tinha Ruth, Moabita, Raabe, prostituta. Esqueceram só de uma coisa, e um monte de judeu de onde ele veio. Já deu para pensar de onde ele veio? Chacoalha teu vizinho e fala: e você, de onde você veio? Qual é a linhagem de onde você veio? Maravilhosa, né? Eu conheço a minha, você conhece a sua? Então levante a tua mão e fala: misericórdia. Bem sei eu de onde eu vim. Senhor, já ouvi falar dos meus avós, bisavós, meu pai, e a tua misericórdia me alcançou. Te alcançou? Então eu queria que você orasse a teu Deus agora.